Olá pessoal, daremos continuidade ao banco de dados MySQL e trabalharemos hoje com DDL, conceitos básicos para a gente começar a manipular. O que é uma DDL? É uma linguagem de definição de dados. São comandos de criação de estrutura como criar, alterar, excluir e assim por diante. Os comandos básicos que iremos aprender hoje é criar um banco de dados, create, entrar no banco de dados e eliminar esse banco de dados. Primeira coisa, estou utilizando o MySQL do Champ. Então eu vou ativar meu Champ. Só um minutinho. Vou ativar, o meu já está ativado. Se você tiver Start, então você clica em Start, ele vai ativar para você. Vai no Workbeam, eu poderia utilizar o PHPMyAdmin, o próprio sistema de gerenciamento de banco de dados do Champ, do Apache. Porém, estarei utilizando um outro sistema, que é o nativo dele mesmo, que é o Workbeam. Vou ativar ele. Ativei. Só um minutinho. Vamos ver porque está demorando tanto assim, né? Opa, ele abriu aqui. Olha que interessante. Ao ele abrir, eu já tenho uma conexão com o meu banco feito aqui. Já está salvo. Mas se eu quiser fazer uma própria, então vou deletar essa aqui. E vou criar uma conexão. Vou clicar no sinal de mais aqui, ó. Conexão eu posso ter quantas eu quiser. Ela vai ser distinta, não importa. Então eu vou colocar o nome de uma conexão própria para mim. Intuitivo, banco de dados. Vou colocar 2. Aqui, hostname é aonde a gente vai colocar, o URL ou IP da máquina. No nosso caso é o IP da máquina porque está local. E nesse IP estamos usando 127.0.0.1. E a porta do MySQL que está lá no Champ aqui, ó. O usuário, quando você instalou o Champ, automaticamente foi com root. Caso você colocou. Se você colocou senha, também você tem que colocar senha, pedir para colocar senha que ele vai te dar uma validação. No meu caso não teve, então eu vou dar um OK aqui. Ele vai guardar a conexão aqui, eu vou pedir para abrir. Quando ele abrir a conexão para mim, ele vai dar essa mensagem, abrir essa mensagem. Opa, só ignorar isso aqui, é um erro de instalação. Ao ele abrir isso aqui para mim, ele vai mostrar da seguinte forma. Eu tenho aqui, ó, todos os meus bancos de dados criados no MySQL. Se você vir aqui na parte, ó, seção, ele vai mostrar a conexão e o nome da conexão que está feito. O local, tudo certinho. Se não tiver dessa forma, quer dizer que você não conseguiu conectar no banco de dados. Você não vai conseguir manipular. Outra coisa, também não vai nem aparecer os esquemas aqui para você. Beleza. No meio, a gente tem a nossa área de desenvolvimento, onde a gente vai começar a codificar aqui. Eu posso trabalhar com MySQL tanto com o sistema de gerenciamento de banco de dados ou via prompt. Com o script fica muito mais fácil de você entender os códigos. Então vamos trabalhar por aqui. Primeira coisa, o que eu vou fazer? Eu vou salvar esse arquivo, Ctrl S. Vou salvar como aula. Salvei. Automaticamente ele vai guardar como .SQL, que é a extensão padrão. O que a gente vai fazer? Vamos criar um banco de dados. Ou seja, um banco de dados é um elemento maior, um objeto maior, que dentro dele vai ser guardado tabelas e dentro dessa tabela vai ser guardado informações lá dentro. Então vamos lá, criar um banco. Criar um banco. Seguinte, palavra reservada. Create é case sensitive. Ele não é case sensitive, você pode escrever maiúsculo ou minúsculo. Create database, o nome do banco de dados que você quer. Banco de dados 2. Ponto e vírgula. Seleciona e executa aqui, ó. Ao executar, na saída, está processando, na saída aqui, ó, ele vai falar para você que foi criado com o banco de dados. Se eu tiver criado alguma coisa errada, se eu tentar criar de novo, selecionei e executei, ó, ele vai dar uma mensagem de erro.
Eu tenho que muitas vezes ler isso aqui. Está falando que o banco de dados já existe. Ah, mas o banco de dados não está aparecendo aqui na nossa lateral. O que eu faço? Vem aqui, mando atualizar. Eu clico aqui, ele atualiza aqui para mim. Ó. Então ele é na saída dessa parte aqui que você vai entender, é que ele vai conversar com você. Ao criar o banco de dados, perceba também que eu tenho que entrar, eu tenho que ativar. Ativar quer dizer o quê? Se eu começar a escrever meus códigos por aqui, ele não vai fazer sentido, ele não vai saber aonde eu estou escrevendo esse código, qual é o banco de dados. Eu tenho que ativar esse banco de dados aqui. Perceba que todos está igual. Então eu vou ativar esse banco. Ó. Ativar o banco. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Use o quê? Quem eu quero ativar? Banco de dados 2, ponto e vírgula. Quando eu selecionar e executar, perceba, ele deu a resposta e perceba que ele deu destaque aqui para mim. Perceba também que ele mudou a forma de visualização aqui, ó. Ele criou mais elementos, ó. Ele tem tabelas, ele vai organizar em tabelas, em views, em procedures e em funções. Legal. Fiz isso. Qual que é outro comando que eu posso fazer? Eu quero apagar, não gostei do nome do banco de dados. Olha que interessante, eu não consigo renomear o banco de dados. Foi tirada essa forma de renomeação a partir do 5.1. Então eu não consigo renomear, eu tenho que apagar o banco de dados. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou eliminar, ó, excluir o banco. Excluir o banco. Como que eu excluo o banco? Drop, database, e o nome do banco. Qual que é o banco? Banco de dados 2, ponto e vírgula. Seleciono e executo. Opa, ele apagou o banco de dados para mim. Interessante. Se ele apagou, agora não posso mais manipular esse banco de dados. Ou seja, só vou usar essa palavra quando eu quero eliminar todas tabelas, registros no meu banco de dados. Eu não vou mais visualizar ele. Eu vou seguir essa ordem para criar? Não. Você só vai usar o drop quando você estiver insatisfeito com alguma coisa. Então eu vou comentar ele aqui, ó. Comentei. Vou criar de novo o nosso banco de dados para te dar continuidade ao curso. Então, criei o banco de dados, entrei no banco, legal, vou voltar no meu slide aqui, ó. Então a gente criou, entrou e apagou. Interessante. Tá, criei o banco de dados, para que serve o banco de dados? Ele vai servir para eu colocar tabelas e dentro dessas tabelas vai guardar informações através de linhas e colunas. Legal. Perceba aqui na lateral que a gente temos um modelo lógico. Esse modelo lógico vai virar um modelo físico. Perceba que aqui também, ó, eu tenho um modelo físico. Só que eu não vou explicar ainda para vocês o que é um int, que a gente chama de data type, o que é um varchar, por enquanto vamos entender como manipular. Na lateral eu escrevi de propósito esses erros aqui, para a gente poder manipular. Então eu vou criar um banco de dados, onde ele tem o código do cliente, tipo, que vai guardar informações int, o nome do CL, que vai guardar varchar, tipo 500 caracteres, onde ele tem o tipo de mecanismo do banco de dados, que é o inner, onde ele vai o char7, é o tipo de grupo de caracteres, e onde é o grupo de caracteres que ele vai guardar. Então, legal. Então, vou voltar lá para o workbin. Voltei. Então, vamos criar com base nesse slide aqui, não ainda arrumando esse aqui, ó. Então, create, criar a tabela. Criar tabela. Então, vamos lá. Create table. Só um minutinho. Table. Create table. Nome da tabela. Tabela, underline, cliente. Opa, leio sem o L, sem o E. Abre, fecha parênteses, ponto e vírgula. Aqui dentro eu vou colocar minhas colunas, os meus atributos. Então tá lá, código do cliente, tipo de dados que ele vai guardar, que é número, vírgula. Vou para o próximo atributo, vou para a próxima coluna. Nome do CL, varchar, vou colocar aqui, ó, 500 caracteres. Não existe alguém com nome com 500 caracteres. Lembrando que foi um erro de propósito. Vou visualizar, ó, tá com base aqui. Não vou precisar colocar ainda isso aqui, que eu vou explicar mais tarde para vocês. Vou voltar, ele vai pegar com o próprio mecanismo do banco de dados que já foi instalado. Vou salvar, vou selecionar e vou executar. Ao executar, ó, vou puxar aqui, ó, perceba, ó, que foi executado com sucesso. Vou vir aqui, eu vou atualizar. Meu banco de dados está aqui. Opa, perceba que tabela foi criado.
Foi criada uma tabela cliente, dentro dessa tabela cliente eu tenho colunas, que dentro dessa coluna eu tenho 2. Legal. Perceba que o nome da tabela eu coloquei errado, então eu vou renomear o nome dessa tabela. Como que eu faço para renomear esta tabela? Seguinte forma, primeiro, eu vou vir aqui, ó, eu vou renomear, é o alter. Eu tenho duas formas de renomear. Eu posso usar rename, nome da tabela, table, nome da tabela atual, para o nome da tabela que eu vou mudar. Ou eu posso usar o alter, nome, table, o nome da tabela atual, mais o nome da tabela, rename, o nome da tabela que eu quero. Vamos usar os dois. Ó. Então vamos lá. Primeira coisa, renomear tabela. Então, vou usar a primeira forma. Renomear tabela. Então vamos lá. Rename, vamos lembrar, rename, nome da tabela, table, nome da tabela, espaço, nome da tabela atual, vamos supor que eu vou errar de propósito, para a gente usar os dois. Cli. E o nome da tabela que eu quero. Opa, desculpa. Cliente. Fui lá e coloquei coloquei cliente. Opa! Lembrando, aqui eu coloquei sem E, ó, porque eu vou usar as duas formas. Eu posso usar uma ou a outra. Eu vou ponto e vírgula, vou selecionar e vou vir aqui, ó. Quando eu selecionar e executar, ó, efetado com sucesso. Vou atualizar, ó. Quando eu atualizar, apareceu cliente. Só que estava escrito CLI sem o E, agora está com E. Só que mesmo assim, ó, se você olhar o slide aqui, está escrito errado, faltou o E. Então eu vou usar outra forma, são duas formas que eu posso usar, ou esta ou a outra. Então essa aqui é uma forma. Vou usar a segunda forma. Agora essa segunda forma também já vai deixar correto. A segunda forma seria, vamos lá, segunda forma, rename, vou usar com alt, alter, nome da tabela, table, nome da tabela atual que está aqui, ó, tb cliente, tb underline cliente, legal, cliente. Só que agora eu quero o nome correto dessa tabela. E qual que é o nome correto dessa tabela? Rename, tabela, underline, vou colocar agora definitivo, cliente, ponto e vírgula. Legal, olha que interessante, se eu errar aqui, ó, perceba que vai aparecer um erro aqui consecutivamente para mim. Eu vou pensar que é um erro daqui, ó. Muitas vezes ele confunde, então você tem que tomar cuidado, ponto e vírgula, acabou. Você vai selecionar e vai executar. Ao selecionar e executar, ó, ele aparece que foi feito com sucesso. Vou atualizar aqui, ao atualizar, ó, aí aparece cliente certo. Vou salvar aqui, perceba que está com asterisco. Vou salvar, que foi as últimas modificações. Tá, arrumei uma coisa. E agora? Eu preciso modificar, só esse é um tipo de erro? Não, eu tenho outros tipos de erros. Quais são os outros tipos de erros? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Perceba que o nome do cliente aqui, ó, está nome cliente. E no meu caso, se eu clicar e olhar aqui, ó, no meu caso está nome cliente. Só que você percebeu que toda vez eu tenho que, quando eu clico nele aqui, ó, eu tenho que clicar e olhar aqui, ó. Vou colocar o objeto de informação, vou mudar aqui embaixo, objeto de informação. Se eu clicar, ele gera uma informação aqui para mim, ó. Se eu clicar aqui de novo, ele gera uma informação para mim. Só que toda vez eu tenho que fazer isso para visualizar via gráfica, eu posso fazer isso aqui via código. Opa, como assim via código? Eu posso ver a estrutura, ó. A estrutura da tabela. Via código. Como que eu faço a estrutura da tabela via código? Eu posso colocar a palavra, ó, describer, ou eu posso abreviar, só disc. Então, vou colocar por inteiro, para ficar mais claro, describer, e o nome da tabela que eu quero. Tabela, cliente, ponto e vírgula. Vou selecionar e vou executar. Ao selecionar e executar, ó, ele mostra a minha estrutura física, a mesma forma que eu vim aqui, ó. Clicar e olhar a parte de
objetos de informações. É a mesma forma. Vou fechar aqui. Perceba que o nome do cliente está escrito errado. Eu tenho que alterar esse nome. Está escrito errado. Vamos modificar essa coluna. Então, vamos renomear a coluna, que está escrito errado. Então, vamos lá. Para eu renomear a coluna, primeira coisa, eu vou usar o alter. Tudo que eu quero modificar é alter. Alter table, o nome da tabela que eu quero mudar, cliente, que eu quero mexer, cliente. Legal. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, change, vou modificar o quê? A coluna. Qual é o nome da coluna que você quer modificar? Qual que é o nome da coluna que você quer modificar? Eu vou colocar nome CL. Qual que é o nome atual da coluna que você vai colocar? Nome cliente. Qual que é o tipo? Quantos caracteres você vai colocar? Tem que modificar o caractere já também, ó, baixar. Eu vou colocar aqui, ó, 50 caracteres. E ponto e vírgula. Legal. Fiz isso. Eu vou selecionar e vou executar. Ó. Ele vai dar uma mensagem que foi executado com sucesso. Opa, e como que eu faço? Ou eu atualizo aqui, se eu atualizar aqui, ó, ele aparece o nome correto. Ao eu clicar aqui nele, ó, na coluna, ao clicar, ele aparece a descrição. Mas se eu quiser fazer via código, opa, eu seleciono a linha 24, describe, seleciono e executo. Ó. Ele mostrou aqui para mim. Legal, vou fechar. Só isso? Não, o que mais falta eu adicionar? O que mais falta eu fazer aqui? Vamos voltar lá no nosso código, nosso painel. Se você olhar aqui, ó, faltou o sexo e o e-mail. Faltou adicionar essas colunas. Mostrar. Então, vamos adicionar essas colunas. Vamos voltar aqui, ó, faltou adicionar. Então, volta. Vamos adicionar colunas. Então, vamos lá. Para eu adicionar uma coluna, eu faço da seguinte forma. Alter table, nome da tabela, cliente, nome da tabela, cliente, vírgula, add, o que você quer adicionar? Quero adicionar uma coluna, legal, que coluna que você quer adicionar? Eu quero adicionar o sexo, que tipo de data type? Lembrando que eu vou explicar data type mais para frente para vocês, vou colocar enu, que é uma lista, e vou colocar entre aspas o que eu quero separado por vírgula, o que eu quero que digite, um F de masculino, de feminino, e um M de masculino. Ponto e vírgula. Legal. Ao eu fazer isso, eu seleciono e executo. Ó. Executei. Opa, vamos visualizar aqui para ver se apareceu. Ó. Atualiza. Opa, apareceu o sexo. Ao eu clicar no sexo aqui, ó, apareceu o tipo que foi adicionado. Legal. Só que vamos supor, eu tenho mais colunas para adicionar? Eu tenho mais colunas, eu tenho um e-mail. Então, vamos supor que eu quero colocar o e-mail em uma das partes aqui, ó, na primeira ou antes do código. Então, vou fazer o seguinte, ó, eu posso colocar a posição. Eu posso usar o faster ou after. Então, vou fazer o teste, ó, aonde eu vou posicionar, antes ou depois de certas colunas. Então, você volta aqui, ó. Então, vamos adicionar a coluna numa posição. Então, adicionar colunas na posição. Adicionar colunas na posição. Então, vamos lá. Opa, vou dar um Enter. Alter, table, nome da tabela, cliente. Opa, legal. Add, coluna. Que coluna que eu vou adicionar? Opa, coluna. Como que é o nome da coluna que eu vou adicionar? Legal, vou colocar a seguinte forma. Add, e-mail. Qual que é o tipo de data type que essa coluna vai ter? Varchar, abre, fecha. Vou colocar 100. Eu vou colocar em qual posição essa coluna? After. Depois de quem? Antes de quem? Antes da coluna código do cliente. Código do cliente. Eu estou determinando a posição. Vou ponto e vírgula, vou selecionar e vou executar. Ao selecionar e executar, ele criou para mim. Perceba, ele não apareceu aqui para mim. Vou executar aqui, ó, vou atualizar. Ao executar, ó,
ele apareceu, desculpa, ele apareceu depois. Tá, então o after, ele vem depois. E se eu coloquei no lugar errado, eu quero que ele fique antes ou depois, qualquer outra posição. Eu posso mudar isso aqui, ó. Eu posso apagar essa coluna. Como que eu apago essa coluna? Excluir uma coluna. Eu posso excluir essa coluna. Como que eu faço isso? Eu coloco excluir uma coluna. Como que eu excluo uma coluna? Da seguinte forma. Vou colocar alter, table, nome da tabela, tabela cliente, legal, tabela cliente. Vou colocar da seguinte forma, drop, e o nome da coluna que eu quero apagar. Colune, o nome da coluna. Qual que é a tabela? Código do cliente. Ponto e vírgula. Opa, código do cliente não, desculpa. E-mail. Ponto e vírgula. Vou selecionar e vou executar. Ao selecionar e executar, o que acontece? Ele apagou a coluna. Vou atualizar aqui, ó. Ele apagou a coluna. Opa, vou mudar o after. Vou mudar o after agora pro Fist. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Vou salvar. Opa. Vou salvar. Vou vir aqui, ó. Vou tirar o código, vou salvar e vou atualizar aqui, ó. Vou executar o código. Só um minutinho. Opa. Só um minutinho, deu pau aqui. Vou executar. Comando executar com sucesso. Vou atualizar. Quando eu atualizar, ele ficou antes da coluna. Antes do código nome. Mas não quero isso. Eu quero deixar ela por último. Então, se eu quero deixar ela por último, eu mudo aqui de novo. Então, eu vou colocar da seguinte forma. After. Eu vou colocar depois do sexo. Legal? Vou selecionar e vou executar. Opa, sexo, esqueci o CLI aqui, ó. Perceba, ó, ele deu um erro aqui para mim, ó. Sexo. Ele falou que a coluna e-mail não existe. Tá duplicado. Opa, se está duplicado, eu esqueci de apagar, então vou apagar ela. Esqueci de apagar. Apaga e vou fazer ela de novo. Fiz ela de novo. Atualizo, apareceu aqui para mim, ó. Apareceu para mim. Beleza? Perceba que eu errei aqui, ó. Que era sexo CLI e nome do cliente. Legal. Então, essas são algumas formas de eu manipular os comandos que eu tenho. Então, o que acontece? Aqui eu utilizei comandos simples. Eu tenho mais comandos. Então, até a próxima aula, pessoal.